A mão de Roberto puxou a cintura dela com mais firmeza, deslizando por baixo da barra da roupa. A pele nua dela reagiu ao toque dele, quente e levemente úmida de suor. A respiração de Ana estava ofegante. Roberto encostou o rosto no pescoço de Ana, soprando um hálito quente. Antes de começarmos a história, de onde vocês estão ouvindo esta transmissão? Deixem nos comentários que eu mandarei um alô com prazer. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Obrigado. É aqui a casa do Dr. Roberto Mendes? Ana Clara conferiu o endereço 3 vezes diante do portão de ferro. O sobrado de 2 andares, visível por cima do muro alto em um bairro nobre, parecia impecável, mas de alguma forma transmitia uma sensação de solidão. Ao tocar a campainha, logo ouviu-se a voz de um homem de meia idade. É a dona Ana Clara? O portão está destrancado. Pode entrar. Ana respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente. Uma nova casa, um novo patrão e, mais uma vez, o início de uma relação com um estranho. Fazia 5 anos que ela havia se divorciado e este era seu 3º emprego como governanta. Mas o primeiro dia era sempre tenso. Ao abrir a porta da frente, o piso de mármore impecável chamou sua atenção. Enquanto tirava os sapatos e olhava ao redor, um homem saiu do interior da casa. Olá, sou Roberto Mendes. Ela tinha ouvido dizer que ele tinha 63 anos, mas parecia mais jovem. Vestia uma camisa cinza bem passada e calça social preta. Os cabelos grisalhos estavam bem penteados. Era alto e tinha ombros largos. Ana baixou a cabeça rapidamente, mantendo o olhar fixo no chão. Sou Ana Clara. É um prazer conhecê-lo. Fique à vontade. Vou explicar a estrutura da casa. Roberto guiou-a pela casa com voz calma. No térreo ficavam a sala de estar, a cozinha e o escritório. No 2º andar, 3 quartos. Um era usado por Roberto e os outros estavam vazios. Durante toda a explicação, Roberto manteve uma distância respeitosa. Parecia que ele se afastava de propósito para não deixá-la desconfortável. O senhor não tem filhos morando aqui? Meu filho está nos Estados Unidos e minha filha mora sozinha no centro. Só aparecem em datas comemorativas. Ah, entendi. Ana não perguntou mais nada. Ter curiosidade sobre a vida privada do patrão era ultrapassar os limites. Ela viveu os últimos 5 anos mantendo essa linha rigorosamente. Os utensílios de cozinha estão todos aí, e as compras podem ser feitas 2 vezes por semana. Aqui está o cartão. Normalmente saio às 7 da manhã e volto por volta das 8 da noite. O café da manhã é simples. O jantar, se eu tiver compromisso como fora, se não, como o que tiver. Eu deixarei tudo preparado. Roberto fez uma pausa. Olhou para Ana com cuidado e continuou devagar. Eu tenho a voz um pouco grave e forte, mas não faço por mal. Se por acaso se sentir desconfortável, pode me falar. Ana estremeceu por um momento. Por que ele estava dizendo aquilo de repente? Será que houve algum problema com a governanta anterior? Ah, sim. Tudo bem. Então, dê uma olhada com calma hoje, e se precisar de algo, me avise. Roberto disse isso e entrou no escritório. O som da porta se fechando foi suave. Ana começou o trabalho. Limpeza, lavanderia, preparação das refeições. Era uma rotina familiar, mas um canto de seu coração estava cheio de tensão. Quando ele ficaria bravo, quando mostraria sua verdadeira face. Seu ex-marido também era gentil no começo, até o casamento. Uma semana se passou. Roberto saía cedo e voltava tarde. Mesmo nos fins de semana, ficava trancado no escritório trabalhando. Às vezes ouvia-se o som dele ao telefone, mas sempre em tom baixo e calmo. E ele nunca gritava. Certa manhã, enquanto Ana levava uma xícara de café, ela acidentalmente a deixou cair. Ao ver a porcelana estilhaçada no chão, o corpo inteiro de Ana congelou. Seu coração disparou. Suas mãos tremiam. Vou levar uma bronca. Quebrei algo caro, sou desastrada. Memórias do passado passaram como um flash. Seu ex-marido gritava sempre que isso acontecia. Aproximava-se cheirando a álcool e levantava a mão. Não serve nem para isso, sua inútil. Dona Ana? Ao ouvir a voz de Roberto, Ana se encolheu e recuou instintivamente. Foi uma reação inconsciente. Cobriu o rosto com os braços. Roberto parou. Ficou a uma distância segura de Ana. A uns 3 metros de distância. Está tudo bem.
A senhora se machucou? Desculpe. Eu fui desastrada. Vou pagar pelo prejuízo. Se não se machucou, está tudo certo. Eu limpo. Fique afastada, por favor. Pode se cortar nos cacos. Roberto pegou a vassoura e varreu os cacos cuidadosamente. Ana olhava para aquela cena, atônita. Ele não ficou bravo, não gritou. Pelo contrário, ele mesmo limpou. Assustou muito, não é? Desculpe se me aproximei de repente. Não foi isso. Daqui para frente falarei um pouco mais de longe. Se sentir qualquer desconforto, me avise a qualquer momento. Ana não conseguiu responder. Sentiu um nó na garganta. Não conseguia entender. Por que ele não ficava bravo? Por que não a repreendia? Naquela noite, Roberto sentou-se à mesa e comeu a comida que Ana preparou. Ana, que lavava a louça na cozinha, olhou para ele de relance. Roberto comia sozinho, em silêncio. Nem a TV estava ligada. Apenas olhava pela janela enquanto movia o garfo. Uma refeição solitária, uma noite solitária. A casa era grande, mas o espaço vazio parecia triste. Naquele momento, Ana percebeu. Naquela casa imensa, ele também estava sozinho. Por 12 anos. Mais alguns dias se passaram. Ana observava Roberto. Não, mais do que observar, tentava entendê-lo. Será que esse homem era realmente diferente? Ou estava apenas fingindo ser bonzinho? Mas com o tempo, teve certeza. Ele era genuíno. Dizer, está frio hoje, agasalhe-se bem, antes de sair, ou cumprimentar com obrigado pelo trabalho hoje ao chegar, era tudo sincero. Certa noite, Roberto perguntou timidamente, Dona Ana, aceita uma xícara de café? Agora? Sim. Eu gosto muito de café. Beber sozinho é meio triste. Ana hesitou. Patrão e empregada, tomando café juntos. Não seria ultrapassar os limites? Mas o olhar de Roberto parecia solitário. Então, só uma xícara. Obrigada. Roberto preparou o café pessoalmente. Passou no coador com cuidado. O aroma quente do café se espalhou pela sala. Sente-se. Fique à vontade. Ana sentou-se na ponta do sofá com cuidado. Roberto sentou-se no sofá oposto, mantendo uma distância adequada. Enquanto bebiam café, os dois olhavam pela janela. Não diziam nada, mas não era constrangedor. Pelo contrário, era confortável. Dona Ana. Sim? Gostaria que se sentisse em casa. Aqui é seu local de trabalho, mas é onde a senhora passa o dia todo. Obrigada. E se por acaso eu fizer algo que a deixe desconfortável, por favor, me fale na hora. Ana assentiu. Sentiu vontade de chorar. Era a primeira vez que alguém a tratava com tanto cuidado. Naquela noite, Ana voltou para sua pequena kitnet e deitou-se na cama. Olhou para o teto e pensou, cuidado, não se iluda. Ele é só o patrão. A gentileza é só educação. Mas um canto do seu peito estava aquecido. Era um calor que não sentia há muito tempo. E isso assustava a Ana. Medo de confiar de novo e ser traída. Medo de se machucar de novo. Mas o olhar de Roberto era sincero. Disso ela tinha certeza. Um mês se passou. Ana foi se acostumando aos poucos com a casa de Roberto e começou a entender um pouco mais sobre o homem Roberto. Ele estava realmente sozinho. Saía sozinho de manhã e voltava sozinho à noite. Nos fins de semana, em vez de encontrar amigos ou ter hobbies, trabalhava no escritório. Quando os filhos ligavam, ele respondia curto. Sim, estou bem. Não se preocupem. Ele estava acostumado a esconder a solidão. Certa manhã, quando Ana estava limpando a mesa, Roberto se preparava para sair, mas não conseguia dar o nó na gravata. Tentou várias vezes na frente do espelho, mas ficava torto. Sir Roberto. Sim? Quer ajuda? Roberto hesitou por um instante e assentiu. Ana se aproximou com cuidado e segurou a gravata. Estavam perto. Ana conseguia sentir o calor do corpo dele e suas mãos tremeram levemente. Era por causa das memórias do passado. Havia momentos em que seu ex-marido ficava assim tão perto. E sempre que isso acontecia, cheirava a álcool e logo explodia em raiva. Dona Ana, suas mãos estão tremendo. A voz de Roberto soou baixa. Ah, não é nada. Está tudo bem. Eu consigo. Tudo bem. Roberto deu um passo para trás, mantendo uma distância segura. Desculpe. Entendo que ficar perto de um homem seja. Não se force. Eu não sei fazer direito, mas vou tentar sozinho. Ele não perguntou mais nada.
deu um nó de qualquer jeito na gravata e saiu para trabalhar. Naquela noite, quando voltou, a gravata ainda estava torta. A partir do dia seguinte, Roberto passou a ir trabalhar apenas de camisa, sem gravata. Ana sentiu aquele pequeno gesto de consideração tocar seu coração. Ele estava aceitando o desconforto por causa dela. Dias depois, caiu uma tempestade forte. Trovões ribombavam e relâmpagos cortavam o céu. Ana, que limpava o segundo andar, assustou-se com o estrondo de um trovão. Gritou e se encolheu no chão. Seu corpo todo tremia. A respiração ficou ofegante. O pesadelo do passado voltou à tona. Nos dias de tempestade, o ex-marido chegava bêbado. A cada clarão de relâmpago, um soco voava em sua direção. Por favor, para. Dona Ana. Roberto subiu as escadas correndo. Ele estava trabalhando de casa naquele dia. Ao ver Ana encolhida no chão tremendo, ficou aflito. Está tudo bem? Se machucou? Ana não conseguia responder. Apenas tremia sem parar. Lágrimas escorriam. Ela não via Roberto. Via o ex-marido do passado. Roberto entendeu imediatamente. Ajoelhou-se devagar, mas não se aproximou. Sentou-se a uns 2 metros de distância e falou calmamente. Eu estou aqui. Está tudo bem. Você está segura. Ninguém vai machucar a senhora. Desculpe. Não peça desculpas. Respire devagar. Olhe para mim. 1, 2, 3. Respire comigo, devagar. Roberto conduziu a respiração. Ana seguiu a voz dele e respirou lentamente. Aos poucos, foi se acalmando. As batidas do coração diminuíram. Vou buscar água. Não se mexa, espere um pouco. Volto já. Roberto desceu e trouxe água morna, e mantendo a distância, entregou a Ana. Beba devagar. Sem pressa. Obrigada. Ficaram sentados assim por um bom tempo. Lá fora a chuva continuava, mas o som dos trovões se distanciava. O tremor de Ana também foi passando. Está se sentindo melhor? Sim. Desculpe. Deve ter sido uma cena horrível de ver. O que é isso? Todo mundo tem traumas. Roberto hesitou um pouco e continuou com cuidado. Eu passei por algo parecido quando minha esposa lutava contra o câncer. A sua esposa? Sim. Bastava trovejar que ela tremia como se tivesse uma convulsão. Ela tinha um trauma de infância. Eu não sabia o que fazer na época. Perguntei ao médico e ele disse para apenas ficar ao lado dela. A voz de Roberto baixou. Depois eu entendi que aquilo era o certo, que só de estar ao lado já servia de consolo. Dona Ana, não precisa aguentar sozinha. Se estiver difícil, fale. Eu vou escutar. Lágrimas rolaram novamente dos olhos de Ana. Mas dessa vez não era de tristeza. Era de gratidão. Seu Roberto. Pode me chamar de você, se preferir. Mas eu sou a governanta. Antes de ser governanta, você é uma pessoa. Não é? Vamos conviver com mais naturalidade. A partir daquele dia, Ana começou a ver Roberto de um jeito diferente. Não apenas como um patrão, mas como alguém que entendia suas feridas. Uma semana depois, Ana pegou uma gripe forte. Desde cedo sentia calafrios, mas aguentou e foi trabalhar. Porém, à tarde não conseguiu mais suportar. A tontura a fez sentar no chão. Dona Ana. Roberto correu até ela. Está tudo bem? Você está pálida. Tudo bem. Só estou com um pouco de frio. Roberto colocou a mão na testa de Ana com cuidado. Ana estremeceu, mas não desviou. Está com muita febre. Hoje, você vai descansar. De jeito nenhum. O jantar. Eu preparo. Pode deixar que eu peço comida. Vá para o quarto descansar. Agora. Mas, Dona Ana. A voz de Roberto foi firme. Gente doente tem que descansar. Por favor, me escute. Ana acabou indo para o quarto de hóspedes. Deitou na cama e se cobriu. Mas a febre subia e o corpo tremia. A solidão de estar doente sozinha a invadiu. Cerca de 1 hora depois, ouviu uma batida na porta. Dona Ana, posso entrar? Sim. Roberto abriu a porta com cuidado. Trazia uma bandeja nas mãos. Uma tigela de canja de galinha quentinha, remédio e água. Fiz uma canja, mas não garanto o sabor. Fiz olhando na internet. O senhor mesmo fez? Sim. Deve dar para comer. Ana tentou se levantar rápido, mas a tontura a fez deitar de novo. Não se mexa. Eu te dou na boca. Não precisa. Eu, Ana. Roberto sentou-se na cadeira ao lado da cama,
mantendo uma distância segura. Quando a gente está doente, pode se apoiar nos outros. Não é vergonha nenhuma. Roberto pegou uma colherada da sopa e soprou. Depois estendeu com cuidado para Ana. Ana recebeu a colher com as mãos trêmulas e colocou na boca. Estava quente. E dava para sentir o carinho. Está deliciosa. Lágrimas escorreram. Não conseguia acreditar que havia alguém cuidando dela assim. Por que está chorando? Está ruim? Não. É que está muito gostosa. Roberto Rubaisinho. Que bom. Coma devagar. Depois de comer toda a sopa e tomar o remédio, Ana deitou-se novamente. Roberto a cobriu e disse: descanse bastante. Amanhã de manhã vai estar melhor. Roberto. Sim? O senhor é uma pessoa muito boa. Roberto parou por um instante e sorriu timidamente. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Durma bem, Ana. A porta se fechou silenciosamente. Ana abraçou o cobertor com força. Sentia o peito aquecido. Era uma sensação de segurança que não sentia há tempos. Esse homem é diferente. Realmente diferente. Ana percebeu. Seu coração, que estava congelado, estava derretendo aos poucos com o calor de Roberto. E isso a deixava com mais medo ainda. Medo de se machucar de novo, de ser traída de novo. Mas Roberto era diferente. Claramente diferente. Naquela noite, Ana dormiu tranquila pela primeira vez em muito tempo. Não teve pesadelos. As estações mudaram e o inverno chegou. Fazia 3 meses que Ana trabalhava na casa de Roberto. Os dois agora conversavam com naturalidade. Após o jantar, tomavam chá juntos e falavam sobre o dia. Roberto contava sobre a empresa e Ana sobre as pequenas coisas da casa. Hoje as camélias do jardim floresceram. É mesmo? Já estamos no inverno. O tempo passa rápido. Pois é. Já faz 3 meses que a senhora chegou. Roberto olhou para Ana com ternura. Ana sentiu o peso daquele olhar, mas não achou ruim. Como o senhor vivia antes de eu chegar? Sozinho. Era só trabalhar, voltar para casa, dormir e repetir. Não se sentia solitário. Roberto pensou um pouco e respondeu com sinceridade. Sentia. Muito. Mas a gente se acostuma. Até com a solidão a gente se acostuma. Eu também. Depois do divórcio, no começo foi muito difícil. Mas com o tempo, ficou mais fácil ficar sozinha. Mas a solidão continua lá. Sim, continua. Os dois se olharam e sorriram com melancolia. Era a empatia entre duas pessoas que conheciam a mesma solidão. Naquela noite, Ana dormiu no quarto de hóspedes da casa de Roberto. Chovia torrencialmente e estava perigoso para ir embora. Então Roberto sugeriu: se não se importar, use o quarto de hóspedes. Tem roupa de cama nova. Obrigada. Descanse. O café da manhã eu tento fazer. Ana deitou na cama do quarto de hóspedes. Era limpa e macia. Mas o sono não vinha. Talvez por ser estranho dormir naquela casa, ou porque Roberto estava perto. Por volta das 2 da manhã, Ana teve um pesadelo. O ex-marido entrava em casa bêbado. Querida, cheguei. Ana cumprimentava, mas em vez de resposta vinha um soco. Por que a comida está essa porcaria? Ana apanhava. No rosto, na barriga, nas costas. Tentava fugir, mas ele a agarrava pelos cabelos. Me perdoa. Por favor, por favor. Mãe, mãe, por que você não foge? A voz da filha, Bia, que na época estava no ensino médio, abria a porta do quarto chorando. Mãe, pelo amor de Deus, separa do papai. Desse jeito você vai morrer. Ana! Ana! Ana acordou gritando. O corpo estava encharcado de suor. A respiração ofegante mal a deixava puxar o ar. O coração parecia que ia explodir. Não conseguia voltar a dormir. Ana saiu do quarto com cuidado, desceu para o térreo para beber água e viu a luz do escritório acesa. Será que o Roberto também não consegue dormir? Ana foi até a cozinha e bebeu água. Mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo. As imagens do pesadelo ainda estavam vivas. O rosto do ex-marido, o cheiro de álcool, a sensação dos punhos, as lágrimas escorriam. Chorava em silêncio. Sentia-se patética. 5 anos se passaram e ela ainda estava presa ao passado. Ana? Assustada, ela se virou e viu Roberto saindo do escritório. Ah, desculpe. Eu fiz barulho. Não. Eu também estava sem sono e vim trabalhar. Roberto viu o rosto de Ana e sua expressão ficou séria.
Você estava chorando? Está tudo bem? Sim. Tudo bem. Só vim beber água. Mas sua voz tremia. As lágrimas não paravam. Roberto hesitou um momento e disse baixinho: Quer vir até o escritório? Posso fazer um chá quente. Ana assentiu. Seguiu Roberto até o escritório. Ele ferveu a água na chaleira elétrica e preparou um chá de camomila. Sente-se. Fique à vontade. Ana sentou-se no sofá. Roberto entregou o chá e sentou-se no sofá oposto, a uns 2 metros de distância. Teve um pesadelo? Ana assentiu. Não queria falar, mas o olhar de Roberto parecia tão preocupado. Foi com meu ex-marido. Se for difícil falar, não precisa. Não, eu quero falar. Queria contar para alguém. Ana respirou fundo. Meu ex-marido era alcoólatra. Eu não sabia antes de casar. Achei que ele fosse uma boa pessoa. Mas depois do casamento, ele mudou. Roberto ouvia em silêncio. Não interrompia, nem julgava. No começo bebia de vez em quando e ficava bravo. Mas foi piorando. Bebia todo dia, me agredia, e eu apanhava. Por 20 anos. Roberto, eu apanhava na frente da minha filha. Eu sou a mãe, devia protegê-la, mas eu só ficava lá apanhando. As lágrimas choraram. Por que eu não fugi? Tinha medo. Achava que se tentasse fugir, apanharia mais. E era pela minha filha. Tinha medo que ela sofresse com o divórcio, que crescer sem pai a machucasse. É uma escolha compreensível. Como mãe. Mas quando minha filha entrou na faculdade, ela me disse: Mãe, separe-se. Não aguente isso por minha causa. É melhor não ter pai do que ver isso. Ana soluçou. Por isso me divorciei há 5 anos. Minha filha me deu coragem. Mas ainda assim, ainda tenho medo daquele homem. Só de sentir cheiro de álcool eu tremo. Só de ouvir voz alta eu me encolho. É natural. Isso é trauma. Roberto continuou com cuidado. Você não fez nada de errado, Ana. Você sobreviveu. Aguentou 20 anos, protegeu sua filha e finalmente conseguiu sair. Mas eu sou fraca. Ainda tenho pesadelos. Ainda tenho medo. Isso não é ser fraca. Roberto olhou fixamente para Ana. Você tem ideia do quão forte é preciso ser para aguentar tudo isso e estar aqui agora? Você é uma mulher muito forte, Ana. Ana olhou para Roberto. Havia sinceridade no olhar dele. Não era pena, era respeito verdadeiro. Obrigada por me ouvir assim. Por ouvir sans julgar. Roberto sorriu levemente. Eu também tenho uma experiência parecida. Sim? Quando minha esposa estava com câncer, eu chorava sozinho à noite. Não queria que ela visse. Não queria parecer fraco. A voz de Roberto baixou. Eu fui um idiota naquela época. Mesmo com ela doente, o trabalho era mais importante. Tinha um contrato importante. Dizia que ia ao hospital depois. Adiava. Não é culpa sua, Roberto. É culpa minha sim. A última coisa que ela me disse foi: Querido, queria que você estivesse aqui. Tenho muito medo de ficar sozinha. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas. Mas naquele momento eu estava na empresa, numa reunião. Quando atendi o telefone e corri para o hospital, já era tarde. Ela partiu sozinha. Ana, por isso eu sei o quanto é assustador ficar sozinho. O quanto é solitário não ter ninguém por perto. Roberto olhou para Ana. Ana, você não precisa mais chorar sozinha. Eu estou aqui, ao seu lado. Ao ouvir aquilo, as lágrimas de Ana caíram ainda mais. Mas dessa vez não era só tristeza. Era a sensação de ser consolada, de ser compreendida. Obrigada, Roberto. De nada. Os dois ficaram sentados em silêncio por um tempo. A chuva caía lá fora. O escritório estava quente. Roberto. Sim, posso me apoiar em você? Roberto sorriu abertamente. Claro. A qualquer hora. Não vai ser um peso? De jeito nenhum. Pelo contrário, fico feliz que precise de mim. Ana sorriu aliviada pela primeira vez. Um sorriso verdadeiro. A partir daquela noite, a relação dos dois mudou. Não eram mais apenas patrão e empregada, mas pessoas que entendiam as feridas um do outro. Todas as noites conversavam tomando chá, falavam do passado, do presente, dos sonhos. Era uma amizade que chegava na maturidade da vida. Mas Ana sabia. Aquilo não era só amizade. Seu coração estava se inclinando para Roberto. E isso dava medo. Amar de novo. Entregar o coração a alguém. Mas Roberto era diferente. Ele era seguro. Era quente. Era sincero.
Dias depois, Ana tentava pegar um objeto numa prateleira alta e pisou em falso. No momento em que ia cair, alguém a segurou. Era Roberto. Você está bem? Ana estava nos braços de Roberto. Era a primeira vez que ficavam tão perto. Podia ouvir o coração dele. Batia rápido. Sim. Obrigada. Os olhares se cruzaram. Menos de 10 centímetros de distância. Ana olhou nos olhos de Roberto. Havia um sentimento claro dirigido a ela. Roberto também a olhava. Entreabriu os lábios, parecia querer dizer algo, mas se conteve. Ana. Sim. Ei, you. Ana saiu rapidamente dos braços de Roberto. Desculpe. Eu devia ter tido cuidado. Não. Que bom que não se machucou. Um silêncio constrangedor pairou. Ana, com o rosto vermelho, baixou a cabeça. Não pode ser. Não posso ultrapassar a linha. Naquela noite, Ana voltou para a kitnet e deitou-se. Não conseguia dormir. A sensação dos braços de Roberto ainda estava viva, quente e seguro. O que estou fazendo? Sentindo isso pelo patrão. Mas o coração não mente. Ana gostava de Roberto. Da voz, do olhar, do sorriso, de tudo. Mas eu sou a doméstica. Uma divorciada cheia de cicatrizes. O Roberto é um empresário culto e elegante. Nós não combinamos. Ana abraçou o travesseiro e chorou. Sentir aquilo já era doloroso. Roberto também não dormiu. Sentado no escritório, olhava pela janela. Fiquei louco? Sentir isso aos 63 anos? Mas não podia negar. Gostava de Ana. Não, ele a amava. Ver o sorriso dela fazia seu dia feliz. Comer a comida dela o aquecia. Conversar com ela espantava a solidão. Mas se eu me declarar, ela vai se sentir pressionada. Se o patrão mostrar esses sentimentos, ela vai embora. Roberto estava num dilema. Continuar sofrendo calado? Alter coragem. Uma semana se passou. Os dois se tratavam com cuidado, conscientes um do outro. As conversas diminuíram e os olhares se cruzavam com frequência. Certa noite, Ana terminava de lavar a louça do jantar quando Roberto entrou na cozinha. Ana, deixa que eu ajudo. Não precisa, já está quase acabando. Mesmo assim, Roberto abraçou Ana por trás. Naquele momento, o peito firme dele encostou nas costas de Ana. A mão de Ana parou e a esponja caiu na pia. Ana, sim. Ultimamente você parece estar me evitando. A respiração de Ana falhou levemente. Não é isso. Eu fiz algo errado? A mão de Roberto puxou a cintura dela com mais firmeza, deslizando por baixo da barra da roupa. A pele nua dela reagiu ao toque dele, quente e levemente úmida de suor. Não, você não fez nada de errado, Ana. A respiração de Ana estava ofegante. Roberto encostou o rosto no pescoço de Ana, soprando um hálito quente. Então por quê? Ana não conseguiu responder. Como poderia dizer? Estou te evitando porque gosto de você. Ana. Olhe para mim. A mão de Roberto ficou mais ousada, descendo pela cintura. Se eu estiver sendo inconveniente, peço desculpas. Mas eu... Roberto, pare. Ana virou o rosto. Não podemos ultrapassar os limites. Que limites? Eu sou a empregada. O senhor é o patrão. Isso importa? Importa. Eu sou uma mulher divorciada, cheia de traumas. Não combino com o senhor. Roberto segurou os ombros de Ana com delicadeza. Ana, para mim nada disso importa. Eu gosto de você. Como mulher, como pessoa, os olhos de Ana se arregalaram. O que ele disse? O quê? Eu gosto de você. Eu te amo. A voz de Roberto tremeu. Aos 63 anos, é a primeira vez que sinto meu coração bater assim de novo. Desde que minha esposa partiu, vivi como um morto por 12 anos, mas depois de te conhecer, sinto que revivi. Roberto, não diga isso. Por quê? Eu não quero me machucar de novo. Lágrimas escorreram dos olhos de Ana. Eu apanhei por 20 anos. Toda vez que ouvia "eu te amo", vinha um soco depois. Por isso tenho medo. Da palavra amor. De confiar em alguém de novo. Roberto ia enxugar as lágrimas dela, mas parou. Sabia que não devia tocar sem permissão. Ana, eu jamais machucaria você. Prometo pela minha vida. Mas meu ex-marido também era assim no começo. Eu sou diferente dele. Como posso acreditar? Vous te dar tempo. E vous provar. Devagar. Ana balançou a cabeça negativamente.
Não pode ser. Desculpe, Roberto. Eu não estou pronta. Ana saiu da cozinha, subiu para o quarto de hóspedes, onde guardava algumas coisas, e fechou a porta. Roberto ficou sozinho na cozinha. O coração doía, mas ele entendia. O medo de Ana, as feridas. Fui rápido demais? Precipitado? Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Pensando um no outro, sentindo falta um do outro. O amor havia começado, mas o medo também. Na manhã seguinte, Ana levantou cedo e preparou o café. Não queria cruzar com Roberto. O que aconteceu na noite anterior pesava demais. Mas Roberto desceu às 7 horas como sempre. Bom dia, Ana. Bom dia. Um silêncio constrangedor. Ana serviu a mesa. Roberto comeu em silêncio. Ana, se o que aconteceu ontem te pressionou, peço desculpas. Não precisa. Mas meus sentimentos são verdadeiros. Por favor, saiba disso. Ana não respondeu. Foi para a cozinha lavar a louça. Roberto suspirou e saiu para trabalhar. Uma semana se passou. Os dois trocavam apenas o mínimo de palavras necessárias. O chá da noite acabou. Ana ia embora mais cedo e Roberto ficava até tarde na empresa. O clima na casa esfriou. Numa sexta-feira à noite, Roberto chegou mais cedo. Ana estava regando as plantas no jardim. Ana, podemos conversar um pouco? Ana assentiu com o coração apertado. Os dois sentaram no banco do jardim, mantendo uma distância. Ana, pensei muito durante essa semana. Sei que minha atitude e minha declaração foram um peso. Desculpe. Roberto, a culpa não é sua. Mas meus sentimentos não mudaram. Roberto olhou fixamente para Ana. Eu amo você, Ana. É um amor verdadeiro, sentido pela primeira vez nesta idade. Roberto, quando minha esposa partiu, pensei que nunca mais amaria, que uma vez bastava. Mas, ao te conhecer, tudo mudou. A voz de Roberto tremia. Fico ansioso para acordar de manhã só para te ver. A volta para casa é alegre porque você está aqui. O jantar é feliz porque foi você quem fez. Pare, por favor. Não consigo parar. Essa é a minha verdade. Lágrimas escorreram dos olhos de Ana. Você não sabe, Roberto, o quanto eu sou uma pessoa quebrada. E Usai. Não sabe, Ana disse chorando. Vivi apanhando por 20 anos. Tremia toda noite com cheiro de álcool. Queria fugir, mas aguentei pela minha filha. Ana, ainda tenho pesadelos. Ainda me encolho com barulhos altos. Ainda tenho medo de homens. Ana olhou para Roberto. Você é um homem bom, Roberto. Gentil e quente. Mas eu sou uma pessoa estragada. Não mereço estar ao seu lado. Não diga isso. Roberto estendeu a mão, mas parou. Você não está estragada. Você é uma sobrevivente. Aguentou 20 anos, teve coragem de sair e está aqui agora. Sabe o quão incrível isso é? Mas eu não quero uma pessoa perfeita. Eu quero você, Ana. Com feridas, com medos, com tudo. Ana balançou a cabeça. Não. Nós não combinamos. Por que diz isso? Eu sou governanta. Divorciada, sem estudo, sem dinheiro. O senhor é dono de empresa, tem filhos. O que isso importa? Importa. O que as pessoas vão dizer? O que seus filhos vão pensar? Roberto disse firme. Não me importo. É a minha vida. É a minha escolha. Mas eu me importo. Ana levantou-se. Eu não estou pronta para amar de novo. Desculpe, Roberto. Ana, eu espero. Pense com calma. Não. Ana tirou um envelope do bolso. Era a carta de demissão. Não virá trabalhar a partir de amanhã. O quê? É o melhor a fazer. Eu ir embora é o certo. Não faça isso, Ana. Roberto, obrigada por tudo. O senhor foi muito bom para mim. Seja feliz. Ana virou as costas e saiu andando. Roberto quis segurá-la, mas se conteve. Não podia obrigá-la. Ana parou, mas não olhou para trás. Eu estarei esperando. Se mudar de ideia, volte a qualquer momento. Ana não respondeu e saiu da casa. O som do portão de ferro batendo ecoou como um estrondo. Roberto desabou no banco do jardim. Parecia que seu peito ia desmoronar. Pela primeira vez teve coragem de se declarar, e a fez ir embora. Fui egoísta demais, só pensei no que eu sentia. Ana pegou um táxi e voltou para a kitnet. Assim que fechou a porta, caiu no choro. O peito parecia estar rasgando. Por que dói tanto? Fiz a escolha certa, pelo bem dele.
Mas seu coração dizia o contrário. Queria estar ao lado de Roberto, queria ouvir a voz quente dele. Queria tomar chá e conversar. Mas não pode ser. Eu não tenho esse direito. Naquela noite, Ana não dormiu. Roberto também não. Cada um em seu espaço, sentindo a falta do outro. Uma semana se passou. Ana procurou outros empregos, mas não tinha ânimo. Só pensava em Roberto. Roberto também não conseguia se concentrar na empresa. A casa sem Ana estava vazia de novo. Parecia ter voltado 12 anos no tempo. Num sábado à tarde, a filha de Roberto, Mariana, apareceu em casa. Pai que guei. Ah, Mariana. O que faz aqui de repente? Só vim ver o senhor. Mariana tinha 30 e poucos anos, focada na carreira. Não casou e vivia para o trabalho. Já comeu? O pai faz alguma coisa. O senhor? Cadê a senhora que trabalhava aqui? A expressão de Roberto endureceu. Ela saiu. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Problemas pessoais. Mariana observou a expressão do pai. Parecia esconder algo. Pai, fale a verdade. O que houve? Nada. Só, pai. Mariana foi firme. Sou sua filha. Sei quando está mentindo. Roberto suspirou e sentou no sofá. Mariana. Eu me declarei para ela. O quê? Disse que a amava. Que queria ficar com ela. O queixo de Mariana caiu. Para a empregada? Pai, o senhor só pode estar brincando. A Ana é uma pessoa maravilhosa. Pai, acorda. A voz de Mariana subiu. Ela é a empregada. Será que ela não está de olho no seu dinheiro? Ela não é esse tipo de pessoa. Como o senhor sabe? Conhece ela há poucos meses. É o suficiente. Roberto disse firme. A Ana é sincera. É boa, quente e entende quem sofreu. O senhor também sofreu, pai. Desde que a mamãe morreu, o senhor ficou sozinho e está confundindo as coisas. Não é confusão. Pai! Mariana gritou. Não sente vergonha pela mamãe? Faz só 12 anos que ela se foi. Mariana, e tem a sua reputação. O senhor é o Dr. Roberto Mendes, respeitado na área, e vai casar com a doméstica? É a minha vida. O que os outros vão falar? O senhor vai virar piada. Roberto levantou-se. Mariana, eu tenho 63 anos. Não me resta tanta vida assim. Não quero passar esse tempo sozinho. Melhor sozinho do que com gente estranha. Ela não é estranha. Roberto levantou a voz pela primeira vez. A Ana sofreu violência por 20 anos. Mesmo assim aguentou para proteger a filha e teve coragem de sair. Hoje vive com o próprio esforço. Chamar alguém assim de estranha? Mariana ficou atônita. Nunca tinha visto o pai tão bravo. Pai, eu só estou preocupada como o senhor. Não se preocupe. Sou adulto. Posso me responsabilizar pelas minhas escolhas. Mas e o Lucas? Já contou pro meu irmão no ZUA? Roberto não respondeu. Vou ligar para ele. Para ver se ele coloca juízo na sua cabeça. Mariana pegou o celular e ligou para o irmão. Lucas, sou eu. Tô aqui no pai. Deu ruim. O pai tá apaixonado pela empregada. Do outro lado da linha, ouvia-se a voz surpresa do irmão. Roberto entrou no escritório e fechou a porta. O peito estava apertado. Enquanto isso, Ana falava com a filha, Beatriz, na kitnet. Mãe, a senhora saiu de lá? Por quê? Problemas pessoais, Bia. Que problemas? A senhora dizia que lá era ótimo, Bia. A voz de Ana tremeu. Eu cometi um erro. Que erro? Eu entreguei meu coração. Não devia. Mãe, por acaso foi pelo patrão? Ana chorou em vez de responder. Mãe, está tudo bem. Não chore. Desculpe, Bia. Sua mãe é boba, né? Não é. A senhora também tem direito de amar. Não tenho. Alguém como eu. Tem sim. Beatriz disse firme. Mãe, você sofreu 20 anos por causa do papai. Agora é sua vez de ser feliz. Mas ele é de outro mundo. Empresário rico. Eu sou doméstica. E o que isso importa? Importa. O que as pessoas vão falar? O que os filhos dele vão pensar? É a sua vida, mãe. Por que se importar com os outros? Bia, você não entende. Eu entendo sim. Sou sua filha. Sei o quanto a senhora tem sede de felicidade. A voz de Beatriz tremeu. Mãe, quando eu sofria por causa do papai, eu sempre pensava: por que a mamãe não ri? Por que ela parece sempre triste? Bia, mas da última vez que nos falamos, sua voz estava diferente. Estava alegre. Parecia viva.
Ana ficou sem palavras. Foi por causa dele. Não foi? O homem que fez a senhora viver de novo. Não perca essa pessoa. Mas eu tenho medo. Claro que tem. A senhora foi traída. Mas ele é diferente do papai. A senhora sabe disso. Ana soluçou. Eu sei. Ele é diferente. É bom, carinhoso. Mas por isso tenho mais medo. Vai desistir sem nem tentar por causa disso? Eu vou para São Paulo amanhã. Vamos conversar pessoalmente. Ana desligou o telefone e deitou na cama. Olhando para o teto, pensou: será que pensei errado? Será que só fugi? Naquela noite, o filho de Roberto, Lucas, ligou dos Estados Unidos. Pai, a Mariana me contou. Lucas, é verdade? O senhor gosta da governanta? Sim. Roberto respondeu com sinceridade. Pai, o senhor está em sã consciência? Estou. Aliás, sinto que recuperei a consciência pela primeira vez em 12 anos. Mas a reputação. Tem coisa mais importante que reputação. O quê? Felicidade. A felicidade que bateu na minha porta no fim da vida. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo e disse: ela é uma boa pessoa mesmo? Sim. Tão boa quanto a sua mãe. Não compare com a mamãe. Não é comparação. Sua mãe foi meu primeiro amor. A Ana é o meu último. Lucas suspirou. Entendi. Se o senhor tem tanta certeza, eu não vou me opor. Lucas, mas convença a Mariana. Ela vai ficar mais preocupada que eu. Pode deixar. Obrigado, filho. Ao desligar, Roberto mandou uma mensagem para Ana. Ana, como você está? Eu continuo esperando. Não precisa ter pressa. Eu estou aqui. Ana viu a mensagem e chorou. Começou a escrever uma resposta, apagou. Escreveu de novo, apagou. O que fazer? Uma semana depois, domingo à tarde. Ana estava num café com a filha Beatriz. Mãe, seu rosto está abatido. Não está dormindo nem comendo direito. Né? Estou comendo sim. Era mentira. Ana mal comeu ou dormiu na última semana. Só pensava em Roberto. Mãe, vou perguntar sinceramente. Beatriz segurou a mão da mãe. Você ama ele? Ana hesitou, mas assentiu. Sim, amo. Acho que entendi o que é amor de verdade pela primeira vez. Então por que foge? Medo. De quê? De me machucar de novo, de ser traída. E, Ana embargou a voz, de ser um peso para ele. Alguém cheia de traumas como eu. Vai ser difícil para ele. Mãe, isso quem decide é ele. Hã? Se você é um peso ou não, ele que decide. Não julgue antes da hora. Beatriz falou sério. A senhora sempre foi assim, pensando nos outros primeiro e se deixando para trás. Sofreu pelo papai, aguentou por mim, agora pense em você. Você merece ser feliz. Lágrimas rolaram pelo rosto de Ana. Mas se os filhos dele forem contra, se ele te ama de verdade, vai convencê-los. Vai convencer a família, o mundo, e achar um jeito de ficar com você. Será? Vai. Posso conhecer ele? O quê? Quero confirmar. Se ele realmente é sincero com a senhora. Ana hesitou. Mas o olhar de Beatriz era firme. Tudo bem. Vou perguntar. Naquela noite, Ana tomou coragem e ligou para Roberto. As mãos tremiam. Alô? A voz de Roberto. Roberto, sou. Ana. A voz de Roberto se iluminou. Como você está? Está bem de saúde? Sim. E você? E eu estou levando. Mentira. Roberto também passou uma semana difícil. Será que podemos nos encontrar? Claro. Quando? Onde? Amanhã, às 2 da tarde. Na sua casa mesmo. Combinado. Até amanhã. Ao desligar, o coração de Roberto disparou. Ia vê-la de novo. No dia seguinte, às 14 horas, Ana estava diante da casa de Roberto. Respirou fundo em frente ao portão de ferro. Ao lado, sua filha Beatriz. Tudo bem, mãe? Sim. Estou nervosa. Posso entrar junto? Vamos. Tocará uma campainha e logo Roberto saiu. Ao ver Ana, o rosto dele se iluminou. Ana! Olá, Roberto. Roberto olhou para a jovem ao lado dela. Esta é minha filha, Beatriz. Ah! Olá. Sou Roberto Mendes. Olá. Sou Beatriz. Os três entraram na sala. Enquanto Roberto preparava o chá, Beatriz olhava ao redor. Casa limpa, organizada. O jardim bem cuidado. Minha mãe trabalhou aqui.
Ela devia gostar deste lugar. Enquanto bebiam o chá, houve um breve silêncio. Beatriz falou primeiro. Seu Roberto, posso perguntar uma coisa com sinceridade? Pois não. O senhor ama mesmo a minha mãe? Roberto respondeu sem hesitar. Sim. Amo sinceramente. Por quê? Como assim? Minha mãe é divorciada. Tem muitos traumas, trabalhava como governanta e não tem dinheiro. Alguém como o senhor. Por que ela? Bia! Ana tentou interromper, mas Roberto levantou a mão. É uma pergunta natural. Como filha, é claro que quer saber. Roberto olhou nos olhos de Beatriz. Eu vivi sozinho por 12 anos. Depois que minha esposa se foi, vivi como um morto. Só trabalhava, vinha para casa dormir. E só. Mas depois que conheci sua mãe, tudo mudou. A voz de Roberto embargou. Fico ansioso para acordar, feliz em voltar para casa. Cada dia ganhou sentido. Sua mãe me deu um motivo para viver de novo. Aos 63 anos, senti meu coração bater pela primeira vez em muito tempo. O que o senhor gosta nela? Tudo. O jeito que cuida do jardim em silêncio, como cantarola cozinhando, o hábito de arrumar os óculos quando lê. Roberto sorriu. E acima de tudo, a força dela, aguentar 20 anos, ter coragem de sair e continuar vivendo sem desistir. Ela é uma mulher admirável. Os olhos de Beatriz marejaram. Seu Roberto, vou ser sincera. No começo eu fui contra. Entendo. Tinha medo que ela se machucasse de novo. Mas vendo o senhor hoje parece sincero. Sou sincero. Então me prometa. Nunca faça minha mãe chorar. Ela só chorou a vida toda. Agora faça ela sorrir. Prometo. Pela minha vida. Beatriz olhou para Ana. Mãe, eu aprovo. Seja feliz com ele. Bia. Você merece ser feliz, mãe. Pense em você agora. Ana abraçou a filha e chorou. De gratidão e alívio. Beatriz levantou-se. Eu já vou. Vocês precisam de tempo para conversar. Bia, já vai. Tudo bem, mãe. Conversem com calma. Beatriz despediu-se de Roberto. Cuide bem dela, viu? Pode deixar. Beatriz saiu e na sala restaram apenas Ana e Roberto. Silêncio. Ana. Sim. Você aceita voltar para mim? Ana hesitou um pouco e disse. Roberto, eu tenho medo. Yosai. De me machucar de novo. De ser traída. Isso nunca vai acontecer. Como tem certeza? Roberto aproximou-se de Ana. Ajoelhou-se e segurou a mão dela. Eu vou provar. Dia após dia, até você se sentir segura. Ana, eu sou sincero. É o último amor que chegou aos meus 63 anos. Não quero perder. Lágrimas escorreram dos olhos de Ana. Eu também. Eu também gosto de você, Roberto. Amo você. Acho que aprendi o que é amor de verdade. Então, mas tenho medo de ser feliz. Vamos ter medo juntos. Vamos tremer juntos. Você não está sozinha. Roberto apertou a mão de Ana. Ana, fique comigo. Vamos devagar. Sem pressa. Eu espero. Ana chorou um pouco e assentiu. Sim. Vamos juntos. Eu também vou ter coragem. Roberto abraçou Ana com cuidado. Ana não recuou pela primeira vez. Chorou nos braços de Roberto. Mesmo com medo, tudo bem. Eu estou aqui. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por voltar. Os dois ficaram abraçados por um longo tempo. O sol da primavera entrava quente pela janela. O inverno passou e a primavera chegou. 6 meses se passaram no coração dos dois também. Ana voltou para a casa de Roberto, mas não como governanta, e sim como namorada. Desenvolveram a relação devagar, sem pressa, respeitando os traumas de Ana. Certa noite no jardim, Roberto disse: Ana, meus filhos querem te conhecer. Sério? Sim. Especialmente a Mariana. No começo ela foi contra, mas agora diz que entende. Estou nervosa. Tudo bem. Eu estou com você. No sábado seguinte, os filhos de Roberto se reuniram. Lucas veio dos EUA. Olá. Sou Ana Clara. Ana cumprimentou tensa. Olá. Sou Mariana. Mariana estendeu a mão primeiro. Desculpe se fui grosseira da outra vez. Não. Foi uma reação natural. Meu pai falou muito da senhora. Que é uma pessoa maravilhosa. Gentileza dele. Mariana disse seria. Meu pai está sorrindo pela primeira vez em 12 anos. Parece muito feliz. Sei que é graças à senhora. Mariana. Roberto olhou para a filha. Obrigada, pai.
Sei que foi difícil ficar sozinho depois que a mãe morreu. Seja feliz agora. Obrigado, filha. Lucas também se aproximou. Olá, sou o Lucas. Cuide bem do meu pai. Ele é muito solitário. Pode deixar. Durante o almoço, os 4 conversaram. O clima foi ficando mais leve. Ana, ouviu falar da minha mãe? Um pouco. Que era uma mulher muito boa. Que amava muito o Roberto. Sim, o papai falou muito. Mariana segurou a mão de Ana. A senhora não está substituindo a minha mãe. Mas se fizer meu pai feliz, nós te recebemos de braços abertos. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Obrigada. Muito obrigada. Não posso substituir a mãe de vocês, mas vou cuidar muito bem do Roberto. Naquela noite, depois que os filhos foram embora, os 2 sentaram no jardim. Deu tudo certo. Sim. Que alívio. Roberto segurou a mão de Ana. Ana. Sim. Aceita se casar comigo? Ana olhou surpresa para Roberto. Está me pedindo em casamento agora? Sim. Oficialmente. Roberto tirou uma caixinha do bolso. Era um anel. Não é nada extravagante. Mas tem minha sinceridade. Roberto. Ana Clara, aceita casar comigo? Aceita passar o resto da vida comigo? Ana corou e assentiu. Sim, aceito. Vamos ficar juntos. Roberto colocou o anel no dedo de Ana. Serviu perfeitamente. Te amo, Ana. Também te amo, Roberto. Os 2 se beijaram. Um beijo cuidadoso e quente. 3 meses depois, fizeram um casamento pequeno. Uma cerimônia simples num hotel, só para a família. Ana usava um vestido bege claro, simples, mas elegante. Roberto usava um terno azul marinho. Um casamento tardio, aos 58 e 63 anos, mas pareciam mais felizes que qualquer casal jovem. A noiva pode entrar. Beatriz entrou de braços dados com a mãe. Caminhando até o altar, Ana olhou para Roberto. Os olhos dele estavam marejados. Parabéns, mãe. Obrigada, filha. Beatriz entregou a mão de Ana para Roberto. Cuide bem dela, patrão. Vou fazer ela muito feliz. O celebrante disse. Estes 2 se encontraram no outono da vida. Mais tarde que o amor jovem, mas por isso, um amor mais precioso. Ambos têm feridas e dores, mas chegaram aqui cuidando um do outro. O amor não tem idade. O importante é a sinceridade um com o outro neste momento. Que o futuro de vocês seja abençoado. Podem fazer os votos. Roberto olhou para Ana e disse: Ana, ou melhor, agora minha esposa Ana Clara, eu vou te amar por toda a minha vida. Sentir sua dor quando doer, sua alegria quando sorrir, e ficar ao seu lado na solidão. Viverei grato pela segunda vida que você me deu. Ana disse, com a voz trêmula. Roberto, obrigada por me fazer acreditar no amor de novo. Obrigada por transformar meu medo em coragem. Eu também vou te amar para sempre. Ficar ao seu lado, rir junto e envelhecer junto. O noivo pode beijar a noiva. Roberto aproximou-se e beijou Ana suavemente. Os convidados aplaudiram. Na festa, Beatriz pegou o microfone. Sou filha da noiva, Beatriz. A voz treme, ó. Minha mãe viveu 20 anos sofrendo. Aguentou por mim. Eu sempre me senti culpada. Lágrimas rolaram. Mas depois de conhecer o Roberto, ela mudou. Sorri, ficou iluminada, parece viva. Isso foi maravilhoso. Roberto, cuide bem da minha mãe. Faça ela sorrir para sempre. Com certeza. Roberto levantou-se e respondeu. Mariana também pegou o microfone. Sou filha do noivo, Mariana. No começo fui contra. Achei que ele estava esquecendo a mamãe. Mas conhecendo a Ana, entendi. Ela não faz ele esquecer. Ela ajuda ele a viver de novo. Ana, meu pai é teimoso e viciado em trabalho. Cuide dele, por favor. Todos riram. Após o casamento, foram para a lua de mel no Nordeste. Passaram uma semana num bangalô de frente para o mar. Está feliz? Roberto perguntou. Tão feliz que dá até medo. Eu também. Caminhavam na praia de mãos dadas. Ana. Ou melhor, posso te chamar de querida? Claro. Eu também vou te chamar de querido. Querida, obrigado. Por me dar um motivo para viver de novo. Eu que agradeço. Por me dar coragem de amar de novo. Naquela noite, tornaram-se um só pela primeira vez. Ana não teve mais medo. Sabia que os braços de Roberto eram seguros. Roberto a amou com cuidado, devagar, tentando não tocar nas feridas. Está tudo bem? Sim.
Está ótimo. Sedur, me fala. Não dói. Estou feliz. O amor deles não era uma explosão de paixão, mas era profundo e quente, porque conheciam as feridas um do outro, cuidavam-se com mais carinho. 3 anos depois. Ana com 61, Roberto com 66. Os cabelos mais brancos, mas os rostos cheios de felicidade. Nasceu a filha de Beatriz, neta de Ana. Uma menina linda. Vovó! A neta de 3 anos correu para Ana. Minha linda. Estava com saudade da vovó? Sim. E do vovô também. Roberto riu e pegou a neta no colo. Nossa princesa cresceu muito, hein? Vovô, eu cresci desse tamanho. A neta abriu os braços. Uau, cresceu mesmo. Nos fins de semana, a família toda se reunia. A casa de Ana e Roberto vivia cheia de risadas. Mãe, deixa que eu ajudo na cozinha. Beatriz entrou. Não precisa. Já está quase pronto. A senhora parece muito feliz, mãe. Eide, totalmente diferente de 5 anos atrás. Naquela época parecia sempre triste. Agora vive sorrindo. É graças ao Roberto. Ana sorriu. Bia, eu não sabia que podia ser tão feliz assim. Ser amada assim nessa idade. É claro que pode, mãe. Você merece. Naquela noite, depois que a família foi embora, os dois sentaram no jardim. O pôr do sol estava lindo. Querida, Sem, está feliz? Nem precisa perguntar. Tão feliz que às vezes assusta. Eu também. Roberto segurou a mão de Ana. Ter te conhecido foi a maior sorte da minha vida. A minha também. Você é a minha última primavera, Roberto. Última não. Um novo começo. É verdade. Novo começo. Os dois olharam o pôr do sol, o céu tingido de vermelho. Querida, será que vamos ficar juntos até os 100 anos? Vamos. Com certeza. Promete? Prometo. Ana encostou a cabeça no ombro de Roberto. Roberto a abraçou forte. 2 almas feridas se encontraram e se curaram. 2 pessoas solitárias se tornaram companhia uma da outra. Um amor encontrado aos 58 e 63 anos. Tarde, mas verdadeiro. Cuidadoso, mas profundo. As pessoas diziam, amor nessa idade. Mas eles sabiam. Idade é só um número. O que importa é a pessoa que está ao seu lado agora. Te amo, querida. Também te amo. O sol se pôs e a noite chegou. Mas o coração dos dois estava aquecido. Tinham um ao outro, e isso bastava. Obrigado por ouvirem esta história de amor na maturidade até o fim. O amor não floresce com a idade, mas com as memórias do coração. As histórias da noite são uma jornada seguindo a luz dessas memórias. Espero que o coração de vocês tenha se aquecido um pouco com a história de hoje. Inscrevam-se, curtam e ativem o sininho para caminharmos juntos na noite de amanhã também.